Glória a Jesus por tudo o que Ele tem nos dado, pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu amor para conosco. E como o Senhor tem nos guardado, este mês de setembro, é um mês que passa na minha cabeça, por exemplo, as experiências, que o Senhor me deu quando jovem, meus 23 anos, 22 anos e pouco, comecei a conhecer a chamada Batista da Praia de Suá, com o irmão Valtir. O Senhor foi nos abençoando. O meu caminhar com o Senhor, sempre o Senhor guardou o meu caminhar. Eu sempre tive um temor muito grande no meu coração acerca das coisas de Deus. E Ele bem cedo já falava ao meu coração das coisas. E algumas vezes o inimigo tentou me desviar, não pelo caminho do mundo, mas pelo caminho religioso, denominacional, de convites. Mas o Espírito Santo de Deus me deu sabedoria. E nesses anos que nós estamos aí comemorando, esta data de 50 anos de testemunho da igreja. E o Senhor nos guardou, o Senhor nos abençoou, muitas experiências, como quando jovem, lá na Praia do Suá, Leti, o nosso conjunto, cantando na Jubaque. Eu, ela, o Zezinho, a Maria Luísa, a Heloísa, outros irmãos. A gente lembra dessas coisas, como o Senhor nos abençoou, nos guardou. E tem nos guardado até aqui, irmãos. Interessante que este mês de 2025, ele coincide muito com o ano de 74. Os domingos casaram certinho, há 51 anos atrás. O primeiro domingo no dia 7, o segundo no dia 14, o terceiro no 21 e o 28. E esses domingos marcou muito as nossas vidas, No primeiro domingo, por exemplo, eu estava de férias. Eu estava de férias do meu trabalho, Já no dia 14, quando eu voltei, não encontrei mais os irmãos reunidos. Na quinta-feira, eu rompi com o sistema denominacional. O Espírito Santo, Deus me levou ali, àquela posição. No dia 21, eu conheci os irmãos reunindo numa casa. E assim estou com os irmãos até hoje. O Senhor guardou o meu caminhar, o meu pensar, o meu agir. E sempre a palavra de Deus foi algo que eu caminhei. Nos meus 23 anos, 24 anos, eu li toda a Bíblia a primeira vez. E assim eu gosto de estudar a palavra. Então, esse é o nosso viver que o Senhor tem nos dado até hoje, sustentando e caminhando nesta verdade, que é Cristo e a igreja. E nesta noite eu trago uma palavra para os irmãos, baseado, no livro de Efésios, alguns capítulos, alguns versículos, e também Salmos e Provérbios. O irmão Paulo, dizendo à igreja de Éfeso, é uma cidade, onde os irmãos reuniam. Naquela época não tinha divisão como tem hoje. Do século 100 para cá começou as confusões. Do século 18 aí piorou mais ainda. E dos anos 80 piorou mais ainda, porque 70, 80. E cada dia mais o povo de Deus é dividido. E a palavra é tão clara. Quem estudar a palavra vai ver o que é a igreja. Não é um sistema que divide o povo de Deus. E a palavra desta noite, irmãos, baseada aqui nos textos de Efésios, irmãos, prestem atenção. Porque o Espírito Santo falou isso ao meu coração. E a palavra do Senhor é poderosa, através do Espírito Santo de Deus, para mudar e transformar as nossas vidas. Para viver neste mundo, precisamos depender da palavra de Deus e do Espírito Santo de Deus que habita em nós, que nos dê discernimento, sabedoria. Porque nós sabemos que cada dia temos novidade.
Quem vê os meios de comunicação aí, agora tem um intercessor entre Deus e a internet, criado aí pela religião. O caminhar da besta está muito próximo. O viver puro. Como está o nosso andar? E cada palavra, irmãos, que eu citar aqui, texto que eu for ler, medite, guarde no seu coração. E aquilo que nós estamos, às vezes, falhando, porque nós somos falhos, coloquemos diante do Senhor e acertemos o nosso caminhar, o nosso pensar. Como está o nosso andar? Em santidade, após nós termos convertido? Ou corrompido pelo legalismo religioso que existe hoje? O primeiro texto, irmãos, está em Efésios 2, de 1 a 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Como a palavra de Deus é atual para aquela época, quando Paulo dizia o que acontecia naquela época e também nos dias de hoje. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Irmãos, o verbo andar, normalmente é usado na Bíblia para descrever o progresso normal e firme de um cristão com Deus. É o seu andar com Deus, diariamente neste mundo. A gente lembra o Salmo 1, lá o versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos pecadores. O versículo 2, irmãos, nos chama a atenção aqui, do qual andastes, nos quais andastes. Se eu sou um convertido em Cristo Jesus, o caminho errado que eu tinha antes, eu tenho que ter deixado ele. Eu li um livro há muitos anos, décadas atrás, A Fronteira entre Dois Mundos. Ninguém fica em cima do muro, ou tem que estar de um lado ou do outro, ou da mentira ou da verdade, não tem meio termo. Nos quais andastes, qual é o caminho? Caminho de engano, imoralidade, profanação, egoísmo, violência e rebelião. Irmão Paulo se refere à antiga caminhada, um caminho de negligência moral, ou a viela escura do mal. O versículo 2 e 3 nos fala os três inimigos do homem, homem no sentido genérico. Os três inimigos de cada um de nós que estamos aqui. Seja eu já com idade de 74 anos, alguém com 12, com 13, 14, 15, com 20. O mundo que nós vivemos é o primeiro inimigo. E a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Eu sabendo disso, como é que eu faço parte disto? A Bíblia diz, né? Nós moramos aqui, estamos aqui, mas já não fazemos parte disso. E Deus nos dá poder para isso. Outro inimigo, o diabo. E a Bíblia diz muito claro que ele anda o quê? Quantas vezes o inimigo passou ao meu redor, mas o Espírito Santo de Deus me deu discernimento, me guardou e tem me guardado. E a carne. São os três inimigos.
O mundo, o diabo e a carne. O cristão não deve andar nos maus caminhos do passado. No capítulo 4, do mesmo texto do irmão Paulo, através do Espírito Santo, falando para nós, diz assim, capítulo 4, do versículo 17 até o 24, diz assim: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que, de fato, o tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quando ao trato passado, vos despojeis do velho homem, tirar a vestimenta, o que envolve, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, nova vida, transformado pelo poder, pelo Espírito Santo de Deus, no meu andar, no meu caminhar, no meu pensar, no meu agir, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Fomos salvos para que possamos ter um estilo de vida pautado nas boas obras. No mesmo texto, mesmo capítulo 2:10, capítulo 2:10 diz: Pois fomos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Boas obras, irmãos, não salva ninguém. Eu pratico boas obras porque eu sou salvo. O Espírito Santo vai me levar a praticar estas coisas, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O mundo, para nós como cristãos, como servos de Deus, como igreja neste mundo, como parte da igreja, porque individualmente eu sou igreja do Senhor, sou o templo de Deus. E nós juntos somos a congregação do Senhor, cada dia. A palavra de Deus diz, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras. Boas obras, irmãos, é fruto de salvação. A palavra feitura, irmãos, me chama a atenção. Na palavra grega, poema, que é do verbo poiko, quer dizer fazer. É comparar com poema e poesia. Antes da conversão, nossa vida não tinha rima ou razão. Rima ou razão. Quem entende de música, né? A Letícia sabe o que é rima, né? Assim era a nossa vida. Quem não tem Jesus, está fora de ritmo, não tem razão nenhuma. A conversão nos trouxe harmonia, simetria e ordem. Somos poema de Deus, sua obra de arte, uma obra-prima de Deus. Não só eu canto, mas eu sou o poema de Deus neste mundo. Aqueles que me olham, têm que olhar e ver lá vai ali, um caminhar diferente. E esse caminhar, eu tenho que dar testemunho do meu caminhar, que ele falou, eu quero ser igual a ele, no seu caminhar e procurar. Amém?
Vamos pensando nessas coisas. Irmãos, a palavra de Deus é tão clara. É tão clara para aqueles que leem, para aqueles que estudam, para aqueles que meditem nela. Quando a Bíblia meditar nela de dia e de noite. É claro que você não vai andar com a Bíblia durante o dia, né? Hoje, graças a Deus, tem o celular na mão. Né? Mas o celular é para ver tantas coisas que às vezes a Bíblia já passou há muito tempo. O meu neto me mostrou algo no celular que ele estava vendo. Um camarada comendo banana podre. Mostrando e comendo banana podre, ele achou que é diferente. Olha que vovô, comendo banana podre. Uma criança vendo, daqui a pouco aquela criança vai querer comer banana podre para ver que gosto que tem. Eu falei, meu filho, isso não é banana podre não. Ele não está comendo banana podre. Ele assou essa banana, a cor dela parece banana podre. Ele está espremendo e falando, mas não é, duvido. O engano, até ele engana. Isso aí é o mínimo que estamos vendo hoje. Distorcendo as coisas. Às vezes preocupamos com coisas grandes, mas o inimigo é sagaz, ele é enganador. Ele penetra nas mínimas coisas. Ah, isso não tem problema. É assim mesmo. Ah, Deus é amor. Eu fui salvo agora. Não é assim? E o andar e o caminhar? Como está o nosso andar, irmãos? O meu andar no dia a dia. Como andar? Devemos andar de maneira digna de nossa vocação. Capítulo 4 de Efésios, de 1 a 6. A palavra nos diz assim. Aí, como igreja, irmãos, como o nosso caminhar como igreja do Senhor neste mundo, de testemunho, de vida. Rogo-vos, pois, eu, Paulo dizendo, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda a humildade e mansidão. Algo que muitas vezes a gente não vê em certos grandes. Com longanimidade, ser longânimo, né? Entendendo a posição do outro, como é que é. Suportando-vos uns aos outros em amor. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há somente um corpo, está dizendo aqui. A igreja é uma só, universalmente e em cada localidade. E um só Espírito. Há um só Senhor, olha a unidade. Há um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. É aquele batismo que recebemos quando nos convertemos, que mergulhamos em uma água, mostrando que ao levantar dali temos uma nova vida em Cristo para o mundo. Porque antes de eu fazer isso, eu já fui batizado do Espírito Santo, que é a minha conversão. Plenitude vem depois, ao buscar. Você lendo a Bíblia, orando, meditando, o Espírito de Deus vai falar com você. Vai tocar em você, vai mostrar que Ele é real, pessoalmente para você. Fiquei sabendo de um testemunho, de uma criança da minha família, com 13 anos. Foi à frente em uma reunião, ele não estava aguentando ficar em pé, chorando. O Espírito Santo tocou nele, abraçou a mãe dele já estava lá. São experiências que a gente tem que ter. Qual a sua experiência tem tido com Jesus? Quando você está meditando na palavra, como é que ela tem falado? No momento seu de oração com Deus, como é que está? Da sua intercessão por diversas coisas neste mundo. É um tempo que nós temos. E a palavra diz,
Há um só Deus, o Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Este Deus está em todos aqueles que são salvos e creem no Senhor Jesus, nesse nosso caminhar. Aqui nós vemos, irmão, nesse versículo, um resumo: união, pureza, harmonia. Coisa maravilhosa. E devemos andar de maneira digna e também devemos andar em amor. No capítulo 5, no versículo 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós. Olha, irmãos, que responsabilidade eu tenho com amar como Cristo me amou. Ele morreu por mim numa cruz, antes mesmo de eu nascer. Antes de todos nós que estamos aqui nascer. Porque a Bíblia se resume nesse versículo, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque se crer, nós vamos caminhar neste mundo, e o nosso caminhar vai ser para a eternidade. Isso é maravilhoso, irmãos. Cada dia, caminhando. E diz: andai em amor, também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Deus é o nosso exemplo de amor, e assim demonstrar esse mesmo amor como imitadores dele. Devemos andar na luz. Efésios 5,8 diz: pois outrora erais trevas. É coisa que nós temos que pensar. Pela misericórdia do Senhor, eu não experimentei trevas na minha vida. Sempre estive na luz do Senhor. Caminhei na luz do Senhor. Eu louvo o Senhor por isso até hoje. Pois erais trevas, porém agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz. Aonde eu passar neste mundo que está em trevas, eu tenho que clarear. No testemunho, no viver, no meu caminhar. A sua condição espiritual deve condizer com a sua posição. Outro, devemos andar em sabedoria. Como é necessário, irmãos? Como ter sabedoria? Nós vamos ter através do Espírito Santo que habita em nós. Através da palavra de Deus. Quando eu ouvir algo que não bate com meus ouvidos, do que eu já li na palavra, eu vou lá consultar. Eu não vou aceitando de qualquer coisa, não. É claro que eu não sei a Bíblia toda de cor, mas se você citar algo aí, se tocar no meu... Não é bem assim não, eu vou lá procurar onde está. Nós precisamos conhecer estas coisas. Andar em sabedoria. Efésios 5,15 diz: portanto, vede prudentemente como andais. O que é andais? Andar no sentido de cada dia estar andando. Não como nécios, e sim como sábios. Antes nós andávamos segundo os caminhos do mundo, e seguimos o príncipe da potestade do ar. Ou seja, seguíamos a Satanás, que é um adversário nosso, cada dia, e um opositor à verdade de Deus. Temos que andar, a palavra de Deus diz, prudentemente. O que quer dizer andar prudentemente? Pisar com cautela. Se você está caminhando em algum lugar, alguém te diz: ó, tem uma areia movediça, um lamaçal que você pode afundar. O que você vai fazer? Você vai com cautela.
Vai procurar desviar, você vai ter que conhecer o terreno. Porque senão você pode afundar. Pisar com cautela, onde nós estamos andando? Qual é o caminho que eu estou andando? E muitas das vezes o Espírito Santo nos fala. E muitas das vezes nós vamos endurecendo, entristecendo o Espírito um pouco, nós perdemos a ligação. Devemos observar por onde andamos para não termos contato com influências indesejáveis. Andar prudentemente é viver conforme a nossa posição de filhos de Deus. Filhos de Deus são todos quantos aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador da vida. Não é só filho lá da criação. Agora somos filhos de Deus porque Ele nos salvou, nos resgatou. E filhos têm característica de um pai. Do pai, né, da mãe. Eu lembro do meu pai, dos testemunhos dele, como cristão. Quando ele se converteu realmente, deixou os vícios de fumar, de um dia para o outro. O Espírito de Deus deu poder para ele, o Espírito Santo deu poder para isso. A minha mãe, também, quando soube que ele havia tomado posição, falou: a partir de hoje eu estou com você. E na minha casa, depois disso, eu lembro, todo dia pela manhã, havia uma leitura da Bíblia e oração. Desde os meus 7, 8 anos de idade, eu via isso na minha casa. Todas as pessoas que iam visitar na casa do meu pai, sabiam disso, que de manhã havia a leitura da Bíblia e a oração. Esse é o nosso caminhar no dia, buscando ao Senhor. E quanta negligência existe nisso, irmãos. A Bíblia, quando diz ensina o caminho que deve andar, porque lá, quando estiver lá na frente, vai lembrar, vai ver. E muitas das vezes nós falhamos nisso, nós devemos estar falhando nisso. Eu lembro do meu filho, quando ele foi para os Estados Unidos, há 25 anos atrás, eu falei com ele: olha o caminho que você vai andar lá. E graças a Deus, o Senhor o guardou. Teve lutas. Filhos têm a característica e caráter, os mesmos traços de outrem, que é o pai. Quando eu leio a Bíblia, eu vejo como é que Deus quer, como Jesus viveu. Andar como nécios é descer desse plano elevado para a conduta dos homens do mundo. Com quem você anda? Quando jovem, eu sabia com quem eu andava, eu não estava junto não. Eu estou com a minha idade. Eu lembro dos meus colegas de infância lá onde eu morava. A vida que eles levavam, já estão todos sepultados. Todos. Salmo 1, nós conhecemos. O Salmo 1 diz assim. Este Salmo fala de pessoas, caminhos e destino, o nosso andar. Ele começa: bem-aventurado o homem, né? Todos quanto andam, né? Diz aqui, né? Gera satisfação em Deus, irmãos. Alegria. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu lembro quando jovem, grupo de colegas lá no lugar, claro, lá vendo coisas que não devia. Eu via de longe. Hoje não precisa correr, vem revista não, hoje carrega na mão. Se você clicar algo indesejável, pode contar que vai aparecer mais 200 para você ver.
Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Já pensou nisso? O Luiz Cláudio, bem sucedido, que bênção, né? E quantos nós sabemos disso? Entre nós mesmos. E a Bíblia diz: os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Ele tem que se converter, né? Para estar no meio do povo de Deus. Porque a luz não vai combinar com trevas, nem trevas com luz. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Não é claro a Bíblia? Do nosso andar, do nosso caminhar? Irmãos, ignorar este caminho é aceitar a morte como um tolo. Quem não tem Jesus já está morto. Está andando por aí. Talvez esteja lá no Detal. Anda como um tolo. Vivo aqueles que têm Jesus. Eu já disse. Nós caminhamos, o corpo dorme aqui, já estamos com o Senhor. Provérbios 1:20. Provérbios capítulo 1, que é um livro. Devemos sempre estar lendo, porque nos fala, né? Os 4 primeiros capítulos falam muito para jovens, adolescentes, que estamos hoje. Vai ler Provérbios e ver o seu caminhar, se está com sabedoria ou com negligência. Grita na rua sabedoria, na praça levanta a voz. Do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quanto, ó nécios, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, loucos, aborreceis o conhecimento. Atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós, outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei, e vós recusastes, porque estendi a mão, e não houve quem atendesse. Antes rejeitaste todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa desventura, e em vindo o vosso terror, eu zombarei. Em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Hoje é tempo de buscar o Senhor. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Olha, irmãos, a responsabilidade que a palavra de Deus diz. Se eu conheço a verdade e a abandono e vou para caminhos que não é de Deus, cuidado. Cuidado. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento, e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal.
Amém? Glória a Jesus. Que o Espírito Santo de Deus, irmãos, esteja cada dia transformando o nosso pensar, o nosso agir, o nosso falar e o nosso caminhar. E entender que neste mundo, o Senhor nos colocou como igreja, como testemunho dEle, em cada lugar que nós formos. Não para escandalizarmos vidas, mas para ser testemunha de vidas para outras vidas. Que o nosso caminhar seja dirigido pelo Espírito Santo de Deus cada dia, e pela sua palavra, que ela tem que estar no nosso coração. Amém? Glória a Jesus. Que o Senhor nos abençoe e continue nos guardando e abençoando cada dia o nosso andar e o nosso caminhar neste mundo, né? O viver puro neste mundo, e que o Espírito Santo do Senhor nos dê esta bênção, e que sejamos testemunhas verdadeiras do Senhor. Aleluia! Amém!